Shinobu Kocho é o tipo de personagem que faz a gente se questionar o que realmente é ter força ou ser forte. Quando pensamos em força, pensamos em personagens como Saitama, Goku, Satoru Gojo, ou para o universo de Kimetsu, Yoriichi Tsugikuni. Mas esse conceito é totalmente distorcido quando pensamos que a mais fraca, a entre aspas mais patética, a mais inofensiva, a Hashira do Inseto, foi a personagem mais importante dentre todos os monstros que são os Hashiras. Se levarmos a força para um lado mais humano, onde o ser forte já está destruído por dentro, passando pelas piores situações possíveis e ainda assim sorrir, Shinobu Kocho é uma das pessoas mais fortes do universo de Kimetsu. Se levarmos a força como um conceito de poder sobre situações, ou igualar a força com poder de decisão, ou poder de impacto que alguém tem em determinado acontecimento, Shinobu Kocho ainda assim seria também uma das mais fortes. Se fugirmos do conceito tradicional de força sendo velocidade, a quantidade de massa e aceleração, podemos chegar a conclusões incríveis. Mas como diagnosticar Shinobu Kocho, a Hashira mais fraca, como sendo uma Hashira muito poderosa? Vamos lá. Em sua apresentação no capítulo 41, Shinobu diz a seguinte frase, abre aspas, "Não baixe sua guarda só porque não posso te cortar. Uma caçadora como eu usa venenos. Caçadora de Onis, pilar do inseto Shinobu Kocho. Talvez eu seja a única caçadora de Onis dentre os pilares que não consegue cortar Onis de forma tradicional. Mas qualquer um que cultive venenos que podem matar Onis pode ser um pouco incrível." Fecha aspas. Só nessa frase conseguimos entender alguns pontos bem interessantes sobre a Kocho, onde ela em específico sabe sim que é fraca. Entende que é a única pilar entre todos os pilares que não tem força para cortar os Onis. E também sabe que isso de cortar os demônios é bem importante para um caçador de Onis. E por isso que Shinobu olhou para si mesmo para sua dificuldade e se mostrou resiliente, ao ponto de desenvolver o seu próprio método de eliminação dos demônios. Algo que se mostrou incrivelmente letal. No caso, os venenos com base em glicínias. No capítulo 50, Tanjiro questiona se Shinobu estava sempre brava. Isso de primeira surpreende Hashira em sua feição, fazendo seu sorriso sumir pela primeira vez na obra. Kocho diz o seguinte discurso para Tanjiro, abre aspas, Eu acho que sim. Devo estar geralmente brava. A partir do momento que minha amada irmã mais velha foi morta por demônios, todas as vezes que eu via as lágrimas das pessoas, aos quais seus entes queridos foram levados por demônios, toda vez que eu ouvia seus gritos de desespero, a raiva dentro de mim continuava crescendo e ficando maior. Eu sinto como se não pudesse fazer nada sobre isso. Do fundo do meu coração, eu tenho certeza que os outros pilares são semelhantes. Minha irmã era uma pessoa muito gentil como você. Ela simpatizava com os demônios e sentia pena deles, mesmo quando estava à beira da morte. Eu nunca poderia pensar em coisas como aquelas, ter pena daqueles que matam pessoas, isso é coisa de louco. Mas era assim que minha irmã se sentia. Eu tenho que seguir os passos dela. Se tem um jeito de acabar com tudo isso sem matar esses pobres demônios, eu tenho que continuar pensando. Eu não iria deixar o sorriso que minha irmã disse que amava se apagar, mas isso às vezes é um pouco cansativo. Fecha aspas. Nesse discurso, entendemos um pouco da dor de Shinobu, a dor que ela carrega, mesmo sendo uma caçadora de alto escalão. É como se ela andasse lado a lado com um mundo sombrio de dor e escuridão. Sem sua família, sem sua irmã, e tudo isso por conta dos Onis, toda essa dor por conta dos demônios. Mesmo assim, Shinobu se força a aceitar os fatos, aceitar os sonhos e pensamentos de sua irmã. Ela se força a sorrir e se manter assim sempre, já que é tudo o que lhe restou depois da morte de sua irmã, a gentileza e o sorriso que sua irmã amava. Shinobu Kocho se apega tanto ao pouco que Kanai deixou para ela, o pouco de seu legado, que se levanta todos os dias por causa disso para cumprir o seu dever, sendo assim extremamente forte. No capítulo 143, sentimos novamente o peso disso quando Shinobu mostra que, além de sua irmã mais velha e seus pais, os Onis acabaram levando também muitas e muitas de suas sucessoras, sendo Kanao a única exceção. As famílias de Naho, Sumik e Oyaoi foram destruídas pelos Onis. As meninas podiam estar felizes. De algum modo, todas as situações foram alimentando aos poucos esse ódio fervente que a Shinobu carregava por dentro do seu sorriso. Talvez se não fosse por toda a sua força, Shinobu teria sucumbido a esse ódio, mas como uma pilar gigantesca na obra, ela superou tudo e passou por cima de tudo, não só cumprindo seu dever, mas cumprindo a missão mais difícil que carregou em sua vida. Ela fez o sonho de sua irmã Kanai se tornar real. Se o sonho de Kanai era um de os humanos se darem bem com os demônios, Shinobu realizou esse sonho com a ajuda de Buyashiki, lá no capítulo 193, onde descobrimos que Tamayo, Yushiro e Shinobu trabalharam todos juntos e foram bem próximos por um certo tempo, apesar de Yushiro e Shinobu ficarem se implicando um com o outro. O trio junto desenvolveu algo que nenhum deles conseguiria sozinho, uma droga anti-Muzan. Nesse mesmo capítulo, entendemos que Shinobu foi a pessoa que idealizou o conceito do medicamento ser híbrido, partindo do fato de que ele iria se decompor. Assim, ele idealiza os 2 primeiros passos da droga. Tamayo supostamente pensa nos outros 2 passos, sendo a principal cientista por trás do desenvolvimento.
usando os estudos que ela conseguiu através de Tanjiro e Nezuko. No capítulo 202, vemos que Shinobu Kocho fez um remédio a mais com base em glicínias, e Tamayo fez 3 desses anti-Muzan, que Shinobu e Yushiro ajudaram a desenvolver. Foi a primeira vez que vimos de forma sincera a Shinobu sentir admiração por um Oni e dizer que um demônio ganhou seu respeito. O sonho de Kanai Kocho foi realizado através da cooperação desses 3. Talvez não do jeito que ele esperava, mas do jeito que foi possível acontecer. Mas não vamos ficar aqui falando só de força espiritual. Vamos entrar também em poder, ou impacto de Shinobu na obra. No capítulo 197, Tamayo fala a seguinte frase na mente de Muzan, abre aspas, "Eu não preciso ser mais forte que você para te matar. Eu posso simplesmente fazer você ficar mais fraco. Assim como você fará o possível para ficar vivo, não. Nós faremos o possível para te matar." Fecha aspas. No capítulo 163, quando Doma elogia os efeitos do veneno que Shinobu usou nele, Kocho afirma que era claro que aquele veneno era incrível. Afinal, ela criou junto com a ajuda de Tamayo. Apesar de Shinobu demonstrar decepção por não conseguir fazer isso sozinha, ainda assim, ela mostra uma grande admiração por Lady Tamayo, acreditando que estava tudo bem. Afinal, o resultado que elas queriam foi atingido. Também é importante observarmos que esse veneno usado em Doma foi feito com base em glicínias, isso confirmado pelo próprio Muzan. E tudo isso por estratégia de Tamayo e Shinobu, para que Muzan não entendesse o funcionamento da que estava em seu corpo muito bem, já que ele tentaria associar os dois medicamentos. Tanto que no capítulo 196, o próprio Muzan assume que não esperava que Tamayo fosse tão perspicaz ao ponto de criar algo tão potente em tão pouco tempo. O medicamento aplicado em Muzan funcionava da seguinte forma. Passo 1. O medicamento entraria no Rei dos Onis com a intenção de fazê-lo voltar a ser humano. Passo 2. Caso o medicamento falhasse e fosse decomposto, ele agiria para fazer Muzan envelhecer 50 anos por minuto, ou 3.000 anos por hora. Passo 3. Evitar a autodivisão. Com base em uma experiência passada, Tamayo acreditou que seria interessante evitar que Muzan pudesse dividir o seu corpo, e por isso criou esse passo, para que ele não se explodisse e fugisse do campo de batalha. Passo 4, o último passo. A parte que só funciona após as 3 anteriores serem cumpridas. O remédio passa a se tornar algo letal, causando assim a destruição das células, o que causou grandes danos no Rei dos Onis. No capítulo 197, Muzan nos fala o seguinte, abre aspas, "Normalmente tudo isso seria insignificante. Os golpes e danos sofridos pelas lâminas carmesins não funcionariam em mim. Todas as espadas vermelhas dos outros caçadores de Onis eram inferiores à espada daquele homem, e a regeneração não deveria resultar em fadiga acumulada. Mas as 4 drogas transformaram todos aqueles ataques inúteis em ataques efetivos que me encurralaram." Fecha aspas. Essa frase, mais que tudo, prova a força do grupo de Tamayo, Yushiro e Shinobu nessa batalha, coletando feitos incríveis como deixar Muzan ridiculamente fraco, ao ponto de todos os Hashiras conseguirem ser efetivos com lâminas vermelhas, e Tanjiro ser capaz de segurar Kibutsuji por mais de 10 minutos sozinho, incapacitar a fuga do Muzan, e fizeram ele permanecer em campo de batalha evitando o erro de Orichi. Destruíram uma lua superior das 3 mais fortes, consideradas praticamente imbatíveis, sem terem a necessidade de marca do caçador em campo de batalha, algo comparável a um milagre, um patamar até acima do milagre que Tengen Uzui fez lá no distrito. Por parte de Shinobu Kocho, temos também o feito de evitar a proliferação do Muzan através de descendente, no caso Tanjiro, com a criação de um 4º medicamento com base em glicínias, usado por canal Tsuyuri. Tamayo, Shinobu e Yushiro fizeram também Nezuko Kamado voltar a ser humana, algo único e histórico para Demon Corp, inverteu o processo de unificação. Isso tudo entre vários outros feitos, que garantem aos 3 claramente o top tier da batalha final contra Muzan e as luas superiores. Pelo menos, os 3 que causaram mais danos ao Rei dos Onis durante aquela batalha. Dentre todas as Hashiras, Shinobu foi claramente a mais perigosa, a que mais causou danos e a que mais salvou vidas em campo de batalha. Mesmo sendo a mais fraca, mesmo sacrificando sua vida em prol de tudo, antes mesmo do início dos grandes confrontos, Tamayo e Shinobu, principalmente, agiram como verdadeiros demônios encarnados em cima dos Onis em campo de batalha, principalmente atormentando Muzan e Kibutsuji. Isso faz as duas poderosas o suficiente para serem classificadas como as mais perigosas da obra. E por isso, acredito que quando ampliamos o sentido de força para além da força bruta, Shinobu Kocho é a Hashira mais forte.